Saudações rubro-negras flageniais! Hoje nós vamos falar sobre o Flamengo priorizar vendas em 2025. E o Wesley é o principal ativo do clube, daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. O Flamengo apresentará ao Conselho Deliberativo no próximo mês orçamento para 2025, prevendo uma arrecadação de 1,5 bilhão de reais, incluindo receitas com vendas de jogadores. Entre os ativos mais valorizados, Wesley é visto internamente como um atleta que pode gerar o maior retorno financeiro. Após um segundo semestre de 2024 com grandes investimentos, como as contratações de Alcaraz e Plata sem vendas imediatas, para equilibrar as contas, a nova gestão, liderada por Luiz Eduardo Batista, o BAP, adotou uma postura mais cautelosa. O clube iniciou 2025 priorizando vendas antes de realizar novas compras. Estratégia financeira: vender antes de comprar. O primeiro movimento do Flamengo no mercado foi a venda do zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro por 44 milhões. Em seguida, o clube investiu 31 milhões na compra do atacante Juninho, de forma parcelada. Outra movimentação relevante foi a negociação do meia Carlos Alcaraz com o Everton, da Inglaterra. O clube inglês possui uma cláusula de compra obrigatória por 15 milhões de libras, cerca de 110,4 milhões de reais. Caso o jogador cumpra a meta de 9 partidas como titular, até o momento ele iniciou 3. O Everton já demonstrou interesse em adquirir o argentino, mesmo sem a meta atingida, podendo pagar ainda bônus de 3 milhões de libras, cerca de 22 milhões de reais. Além disso, Lohan esteve perto de ser vendido ao CSKA Moscou, mas o negócio não se concretizou. Gerson também recebeu proposta do Zenit, da Rússia, porém o Flamengo optou por manter seu capitão. O Wesley pode render 40 milhões de euros, pessoal, ao Flamengo. Em uma reunião no Conselho Deliberativo, o BAP afirmou, que o clube pode vender um jogador por 40 milhões de euros. Segundo informações do portal GE, trata-se do Wesley. No início do ano, o Flamengo já havia recusado uma oferta de 25 milhões de euros, cerca de 153 milhões de reais pelo lateral direito, acreditando que pode lucrar ainda mais na próxima janela. A valorização de Wesley cresceu significativamente desde no final de 2024, especialmente sob o comando de Felipe Luiz. O jovem lateral também ganhou destaque ao ser convocado para a seleção brasileira e será titular ontem, contra a Argentina, em Buenos Aires, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Flamengo quer Wesley para a Super Mundial. Apesar das especulações sobre sua venda, o Flamengo conta com Wesley para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA, que ocorrerá em junho nos Estados Unidos. O rubro-negro está no grupo D da competição, ao lado de Chelsea, da Inglaterra, e Esperance, da Tunísia, e vê o lateral como peça-chave para o torneio. A diretoria segue monitorando o mercado e está aberta a novas propostas na próxima janela, mantendo o foco em equilibrar as finanças e reforçar o equilíbrio, da equipe de forma estratégica. Eu dei os fatos e as notícias, agora eu te dou a minha opinião. Pessoal, em relação à estratégia, que o BAP e o Boto, junto ali com o Felipe Luiz, talvez não participando muito da parte financeira, mas mais da parte técnica, é o que tem que ser,
gente não pode começar a fazer dívida pensando no que vai receber lá na frente. A gente tem que fazer uma estratégia como eles estão fazendo agora, de primeiro vender, depois que a venda concretizar, você pode contar com esse dinheiro. E é isso que deve ser feito mesmo na relação financeira, em relação esportivamente falando. O Flamengo faz certo, vende e depois compra aquilo que vai ser de utilidade para o seu elenco e da forma que o Flamengo gosta de jogar, né? É isso que tem que ser. E em relação ao Hélio, não tem como segurar. O jovem, né, é promissor, não tem jeito, né? Não tem jeito. Um jogador promissor como o Hélio, mesmo porque ele está voando, né, pessoal? Está voando, está jogando muito. Ele entrou aí 11 minutos contra a Colômbia e arrebentou com o jogo. Jogou demais. Passava por cima. O fôlego que esse menino tem, pelo amor de Deus. Fora a técnica, joga demais. Fica no Flamengo até o Super Mundial e depois que seja feliz, talvez no Real Madrid, né? Quem sabe, que está aí se especulando muito que ele vai para o Real Madrid. Talvez ele vá, eu torço até que ele vá para o Real Madrid, me simpatizo muito com o Real Madrid. Então que ele vá para o Real, que seja feliz, se esse for o caso. Ou se não for para o Real, para outro time aí de importância internacional, porque ele está merecendo isso, tá? Vou ser um pouco amargo agora e reforçar algo que sempre digo aqui no canal, né, pessoal? E o pessoal que acompanha aqui, o Fla Genial, eles sabem disso. Eu vivo batendo nessa tecla. O Wesley foi vaiado e criticado várias vezes pela torcida. Mas agora, fora, né, o retorno técnico que ele já deu e continua dando, pode render ao clube 40 milhões de euros. 40 milhões de euros ele pode render. Acho essa cifra bem elevada, mas é factível. Por isso, mais uma vez, eu peço paciência, pessoal. Paciência com os nossos meninos no ninho. Muitas vezes, jogadores formados na base são alvo de cobranças exageradas, né? Mas acabam evoluindo e trazendo retorno técnico e financeiro para o Flamengo. Seguimos aqui, jogadores importantes que devem iniciar o Brasileirão 2025, os lesionados, né? A competição terá início neste sábado, dia 29, né? E Arrascaeta e Gerson estão entre as principais baixas, né? Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro dia 29/3, nesse sábado, e terá desfalque importante nas primeiras rodadas da competição, com uma lesão no adutor da coxa durante a partida das eliminatórias, né, sul-americanas pelo Uruguai. O Arrascaeta virou problema no Flamengo. O meia se lesionou no primeiro tempo do confronto entre o Uruguai e a Argentina, válido pelas eliminatórias sul-americanas. Após exames, o atleta foi cortado da seleção e já está no Rio de Janeiro para dar continuidade ao tratamento. O mais querido divulgou que o jogador sofreu uma lesão no adutor da coxa. Com isso, deve perder as próximas partidas. De forma surpreendente, né? Vamos falar agora um pouquinho de alegria. O Pedro se recuperou antes da previsão após passar por uma cirurgia devido à ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão aconteceu no mês de setembro de 2024, durante o treino da seleção brasileira. Lá vem a FIFA de novo, né? Treino da seleção brasileira, data FIFA. Mas vamos lá. O jogador iniciou o recondicionamento físico e pode retornar aos gramados pelo Flamengo no próximo mês. Deve ocorrer isso, pessoal, da segunda quinzena de abril para frente, tá? Esse retorno do Pedro. Ele já está fazendo recondicionamento físico. Eu vi até uma foto assustadora, né? Quando ele para de... Isso aí é uma lesão que acarreta, né, uma deficiência, principalmente na perna que tem que ficar imóvel por muito tempo. Então a gente olha assim, uma perna com músculo e outra perna sem músculo, fica esquisito pra caramba. Eu vi uma foto dele, tá muito estranho, né? O De La Cruz cortado, vamos falar do De La Cruz agora, cortado no Uruguai, revela problema para o Flamengo na temporada. IDM Liga Alerta, pessoal. Nicolas De La Cruz voltou da seleção uruguaia e a situação, né, levanta preocupação para a Libertadores. O Flamengo
se prepara para encarar o Internacional pela primeira rodada do Brasileirão de 2025, que acontecerá, né? Eu já falei aqui no sábado, agora dia 29. Contudo, o técnico Felipe Luiz tem problemas para escalar a equipe que vai a campo na primeira missão do Campeonato Brasileiro. Isso porque, né, o rubro-negro tem jogadores importantes no departamento médico do Ninho do Urubu. Nada menos que 6 atletas, né? 6 atletas trabalham para se recuperar. Como apontou o boletim médico divulgado pelo clube na última segunda-feira, mais uma situação que não envolve lesão, né? Também foi informada no boletim. Nicolás de la Cruz foi cortado da seleção do Uruguai antes do confronto contra a Bolívia, na temida altitude, né, do país andino. Embora o corte possa ter relação com uma discussão ocorrida com o diretor da seleção uruguaia, o corte levanta uma preocupação nos brasileiros, né? Nos bastidores, no caso, né? Sobre o meia-campista. O que preocupa no corte de la Cruz no Uruguai? Vamos lá, vamos ver o que preocupa, né? A preocupação está voltada, pessoal, sobre os próximos compromissos do Mengão na Libertadores. O corte de la Cruz fez o Fla abrir os olhos para a situação do uruguaio para a partida contra a LDU na Libertadores. A comissão técnica está atenta à situação no meia, né? Mesmo considerando que o jogo do Flamengo será realizado em uma altitude mais baixa, né? Enquanto o Uruguai enfrentou, né, a Bolívia em El Alto, situada a 4.090 metros acima do nível do mar. O Flamengo jogará contra a LDU em Quito, a 2.850 de altitude. A informação é do jornalista Gabriel Orpão, também reverberada nos canais do Paparazzo Rubro-Negro. A lesão de Gerson não é grave durante o jogo entre Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Estamos falando do Gerson agora aqui, né, pessoal? Né? Dizem que não foi grave, né? Ele sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e foi substituído no primeiro tempo. Exames realizados pela seleção brasileira indicaram que não há lesão grave, apenas uma contratura e fadiga no músculo, além de um edema no local que ainda está dolorido. Essa dor ele já tinha sentido na final, tá? Ele saiu do jogo contra o Fluminense já sentindo essa dor, né? Já sentindo essa dor. Só para deixar bem claro aí que isso daí não é de que aconteceu só lá. Já tinha sentido um pouco aqui, só que não foi nada grave. Chegou lá e estourou, né? Pessoal, como é de praxe, eu te dei os fatos e as notícias. Agora eu te dou a minha opinião. Gerson contra o Iti. Sinceramente, acho muito difícil, pelo que temos visto o departamento médico e a comissão técnica do Flamengo que evitam, né, expor jogadores que não estão 100% fisicamente. Foi assim no Carioca e acredito que não será diferente agora. De la Cruz fora por causa da altitude. Mesmo com toda a narrativa de que ele foi cortado por esse motivo, ou foi porque ele brigou lá com o pessoal da diretoria do Uruguai, lá, do departamento do Uruguai, continuo com o pé atrás, cara. Para mim, a chance dele não jogar é grande. Isso contra o Inter, tá? E se entrar, deve ser só no segundo tempo. Ó, depois a gente... Me cobra aqui no canal, depois a gente vai ver isso. Arrascaeta e a lesão no adutor da coxa. Infelizmente, essa é uma lesão complicada. Ele já teve esse problema antes e demorou para voltar, tá? Contra o Inter ele não joga e, pior, deve desfalcar o Flamengo por várias rodadas, várias partidas. E, mais uma vez, a maldita data FIFA atrapalha o Flamengo. Pessoal, deixa nos comentários aqui, tá? Deixa nos comentários o que você acha dessa situação e quem deve substituir esses craques, se realmente eles não forem a campo. Quem deve substituir? Deixa nos comentários aqui, pessoal. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. Créditos GE Lance Site 90 minutos, tá, pessoal? Crédito para eles aí. Créditos GE Lance Site 90 minutos.
né? Obrigado aqui por flamengar comigo, tá, pessoal? E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo mais querido, mais amado ou mais idolatrado do Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!